Olá, bem-vindos ao Primeira Pessoa e hoje nós vamos fazer um mergulho aí na alma, na personalidade de uma colega jornalista que é bastante conhecido, o nome dela é respeitado acima de tudo, mas também é uma pessoa que eu diria não tem pudor de se mostrar. Isso é até uma libertação para a gente quando a encontra, quando conversa com ela e quando lê os livros que ela já escreveu. Inclusive, o quarto livro mais recente é justamente esse desnudar-se, né? Esse expor-se totalmente. Eu estou falando de Tereza Ilcar, que até sofreu para aprender o próprio nome, né, Tereza? Verdade. Tudo bom, meu bem? Tudo bem, obrigada. Prazer estar aqui, Carmen. De volta à sua casa, a TV Brasil Pantanal, que já foi TV educativa, onde você apresentou aqui. Começou Conversa de Domingo. É verdade. Né? Era um programa ao vivo aos domingos, era muito legal. Você já foi apresentadora, produtora, é jornalista, já foi assessora de imprensa de prefeitura em Minas Gerais. Tereza é de Lagoa da Prata, mineira, tem esse sotaque gostoso, cantadinho, né? Que eu adoro, eu acho uma delícia. E escritora também. Tereza tem 2 filhos, é divorciada e é uma pessoa muito respeitada naquilo que faz, porque você é muito verdadeira, Tereza. Você é uma pessoa que as suas crônicas, né? E você ficou no jornal Correio do Estado, por exemplo, durante muitos anos. 16 anos. 16 anos como cronista. Não só como cronista, desculpa. Eu fazia matérias de cultura e colocava a crônica toda semana. Tereza, o escrever para você, o que é? É uma necessidade? Olha, eu não saberia fazer outra coisa. Eu, às vezes, até fico pensando, eu tinha que fazer uma outra coisa, sei lá. Você se cobra isso? Eu fico olhando as pessoas que sabem fazer coisas, trabalhos manuais, sei lá, qualquer outra coisa. Eu me dá inveja. Por que eu não sei fazer, né? Acho que eu nasci para escrever. Mas você faz isso muito bem. E por que a crônica? Por que esse estilo? Acho que primeiro porque eu sou muito preguiçosa. Crônica é rápido. O Henrique Medeiros, que é meu editor, ele fala: Tereza, por que você não escreve uma crônica mais comprida, assim que possa virar um romance? Mas eu acho que tem a ver com a minha origem. Minas Gerais meio que é um celeiro de cronistas, né? Você vai lá, os jornais mineiros, eles têm 3, 4 cronistas todos os dias publicados. E tem um público para isso, quer dizer, que adora, que absorve aquilo. Tereza, o seu mais recente livro, a Tereza tem 4 livros publicados. O primeiro foi O Outro Lado do Peito, estou na ordem cronológica. Tereza Toda Terça e No Trem da Vida. Isso. Né? Esse agora, no fundo da morte, no fundo do poço, não tem um livro que você... Tereza Ilcar, Metades de Mim. É um livro que você, até a Menegasso, a Maria Adélia Menegasso, que prefaciou seu livro, professora, ela diz que é um desnudar-se, né? Você se expõe de uma maneira que para muita gente seria impensável. Em que sentido? A Tereza fala da depressão, né? Você chega e se abre mesmo, se mostra para o mundo, mostra esse lado que hoje... dessa doença que afeta milhões de pessoas ao redor do planeta, que é a depressão, e você, pelas suas crônicas, você se mostra. Não tem mola mesmo o poço? Infelizmente, não. Esse título foi, na verdade, foi bem uma brincadeira. As pessoas banalizam muito a questão, né? Da depressão. Banalizam extremamente. Acham que é frescura? Acham que tem gente que fala assim: eu não tenho tempo para ter depressão. Porque você precisa fazer ginástica, você precisa visitar um hospital para ver onde que tem gente mais doente que você. A cultura nossa sempre tratou a doença mental como um bicho-papão, como um palavrão, né? Você ir num psiquiatra é uma coisa impensável. Eu vejo que tem gente que fala assim: fulano toma remédio de tarja preta. E daí? Qual o problema de tomar?
Quer dizer, ninguém fala que fulano bebe muito ou consome droga. Eu acho que o remédio tarja preta é pior do que isso, entendeu? As pessoas têm uma concepção muito errada. E essa coisa de no fundo do poço, as pessoas falam assim, no fundo do poço tem mola, imagina, bate lá e só... Aí eu resolvi, conversando com o Henrique, falei, Henrique, eu acho que vou brincar um pouco com o texto, até para ficar um pouco mais leve, né? Novamente, Henrique Medeiros, seu editor e conselheiro, meu amigo, que na verdade é responsável, porque eu nunca escrevi livro, esse livro não era para ser publicado. Esse foi um exercício que eu fiz, que meu método, doutor Aurélio Baís, que está aí, Martins, que está até no prefácio, eu falo dele, durante uma crise mais importante, ele falou, vou te dar um exercício, toda semana você vai escrever uma crônica e vai me trazer. Era uma forma de me manter em contato com o mundo externo, mesmo que eu estivesse falando do meu mundo interno. E aí o Henrique falou, não, nós vamos fazer um livro disso, ele acompanhou. Publicar esse exercício que era entre você e o seu médico. Né? Uma terapia, e de repente você publicar isso, tornar isso conhecido das pessoas, não que tenha qualquer coisa aqui que desabone nem nada, mas são opiniões... São confessionais mesmo. É um confessional mesmo, né? Uma coisa assim de chegar e se expor mesmo, e para muita gente isso é impensável. Né? E para você, foi difícil essa aceitação, esse processo do particular para o público? Olha, quem me conhece, meus amigos falam, às vezes tem uns que falam assim, Tereza, você se expõe muito. O escritor se expõe, né? Sim, dá opinião. Ele está falando de si mesmo, acho que todo escritor fala de si mesmo. E eu nunca tive medo de me expor, não, até porque não tem nada... nada que desamore. Eu sou um ser humano, então são coisas do ser humano. Eu só fiquei com medo, quer dizer, esse medo também foi inconsciente uma semana antes. Quer dizer, primeiro eu não queria publicar, aí depois que estava... não quero publicar, não, vamos. Aí depois que estava pronto, quando o livro chegou na minha mão, não quero, não vou lançar, mas eu tinha um contrato para lançar. Claro. Eu resisti muito, e na semana do lançamento eu sofri demais da conta. Eu encontrei com você nessa semana num evento aqui em Campo Grande. Que eu fui arrastada naquele evento. Ela estava com uma cara de poucos amigos. Então foi isso, você estava angustiada. Você estava naquele processo de, não quero, mas tenho que fazer isso. O livro é meio que filho também, né? Então você não quer botar ele, né? Mas hoje você está contente com ele? O retorno é bem interessante. É bem interessante, porque aí as pessoas falam assim, coragem. Não é porque, não é coragem, eu não vejo isso como coragem, porque eu tenho uma noção dessa coisa do ser humano bem diferente, entendeu? Eu acho que chega de ficar mentindo ou fingindo que é uma determinada coisa, porque é você que acaba sofrendo, o outro vai embora para casa dele, sabe? Você fica ali absorvendo. Exatamente. Se foi a maneira que encontrei para... Nem é para superar, porque, como eu falo no prefácio, é crônica. Acho que é por isso que eu escrevo crônica. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com Tereza Ilcar e ela fala daqui a pouquinho como é que começou esse processo. Né? Talvez seja bastante ilustrativo para você que está nos assistindo, talvez esteja sofrendo essas mesmas angústias ou conhece alguém que esteja passando por isso. Então eu convido você a ficar comigo, tá bom? Já já a gente volta conversando com Tereza Ilcar. De volta conversando com a jornalista e escritora Tereza Ilcar, que lançou recentemente No Fundo do Poço Não Tem Mola, onde ela fala da depressão, doença, que você identificou quando, Tereza? O meu diagnóstico mesmo foi mais tarde, foi por volta dos 33 anos. Mas hoje eu percebo que ela chegou muito mais cedo do que eu imaginava. Eu me lembro que aos 12 anos... Eu senti aquela dor, era uma angústia. Angústia é um sentimento que o depressivo tem muito.
tem horas que você acha que você não vai aguentar, porque dói. Dói. É uma dor física. Dói aqui, é como se você estivesse apertando você, como se estivesse, eu falo que é a sensação de estar emparedada. E aí eu procurei, e eu era uma menina diferente. Eu não gostava de atividades, por exemplo, em grupo, em conjunto, eu sempre ficava mais apartada, embora tivesse coisas assim, eu recitava poesia, eu falava, fazia discurso, mas são atividades que você está sozinha. E convivi com uma mãe que teve depressão a vida inteira e que a gente não que ninguém diagnosticava. Porque minha mãe era diferente. Era uma época em que a gente está falando o quê? De 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás? Sim, eu tô com 55. 55, com 12 anos, portanto, tem uns 40, 40 e poucos anos atrás. Quer dizer, sua mãe, que já teve, já sofria de depressão, imagina que se cogitava, nem se conhecia essa palavra, que é muito recente. E como você mesma falou, ainda existe muito preconceito com relação a isso. O que te afetava? Assim, no cotidiano, o que te deixava mais incomodada com relação a isso? Tudo me deixava muito incomodada. Eu tinha uma tristeza, um mal-estar, eu sentia um mal-estar por estar vivendo. Você não podia conversar com ninguém sobre isso, ninguém entender, né? Tinha toda uma história de vida, de pai separado, de filha única, e eu achava que era isso. E aí eu procurei um padre, cidade pequena, né? Minas? Cidade pequena, lá em Lagoa da Prata. O padre era psicólogo. E ele me deu, na época, eu falava, eu ia toda semana conversar com ele. E eu me lembro, na época, ele falou, olha, você tem que tomar muito cuidado, não se apegue demasiadamente às coisas, porque isso vai te causar sofrimento. Conselho estranho, né? Aí, claro, eu acho que eu levei isso muito a sério, muito tempo. E depois ele saiu da cidade, eu fui para o médico mesmo. Aí o médico fazia, naquela época, ele fazia umas coisas de hipnose. Eu já tentei de tudo, né? Aí depois foi para Belo Horizonte, com 17 anos, fui fazer terapia, depois fui fazer análise. E você vai ficando muito nessa coisa da história de vida. É muito difícil diagnosticar a depressão, Carmen, porque você usa uma série de subterfúgios. Você tem explicações outras que não... Você mascara muito, né? Por exemplo, tem compulsões que você... Tem gente que compra desenfreadamente, outros partem para bebida, para droga, para próprio trabalho, sexo, né? Então você vai mascarando esse mal-estar. E quando chegou para você a constatação? É depressão? Depois da minha segunda separação, eu voltei para Minas. Falei, vou para Minas, aquela história, vou ficar lá mais perto da minha origem. E aí eu fui, claro, onde que eu estava, eu procurava um psicanalista. Aí ele, de cara, ele olhou para mim e falou, minha filha, você tem depressão, não tem, vai ter que tomar remédio. Aí você leva aquele susto. Eu demorei a aceitar? A aceitar, inclusive aceitar tomar remédio. Eu tomava uma fase, achava que estava boa. E isso é terrível para quem precisa tomar remédio controlado. Terrível. O que acontece quando você parou? O que acontecia quando você parava de tomar o remédio? Você volta com tudo. Vai lá para o fundo do poço. Vai para o fundo do poço. E não tem mola. Quando eu falo não tem alguém, joga uma corda, né? Bota uma escada, aí você vai lá, Mas você sozinha, você não sai. Isso te afetou, de certa forma, e de que forma, os relacionamentos? Afetou muito. Afetou, inclusive, minhas relações pessoais. Eu casei 3 vezes, né? Talvez eu tenha levado muito sério a fala do padre. Não se apegar tanto. Vai saber. Mas existem vários motivos para as pessoas se separarem. Sim? No seu caso, a depressão hoje, com conhecimento, com tudo que se é falado sobre essa doença, você identifica que esta doença, a depressão, colaborou muito
para que a relação, os relacionamentos se desgastassem? Você consegue identificar isso? Quem está perto do depressivo, ele se sente muito impotente. Eu vejo isso com meus filhos. Você não sabe o que fazer. Porque um dia você amanhece de um jeito, ao meio-dia você está com outro humor, à noite você está com outro. Isso na fase que você não tem você não está medicada, você não tem um tratamento. Então isso, lá para trás. E eu me lembro assim, das pessoas com quem eu me relacionava, eles olhavam assim, como? Um dia você só quer ficar em casa, deitada. Isso não é normal. Mas até então não se falava. Enfim, como eu te falei, o diagnóstico foi bem mais tarde. E assim, eu não gosto de atender telefone. Tem épocas que eu não atendo telefone. Eu não quero atender telefone. O interfone pode tocar, gritar de tocar lá. E quem está junto com você não entende essa atitude. Não, né? É muito difícil, né? Essa inação, essa falta de ação. Gente, está lá tocando telefone, você não vai atender, beleza? Não. Não vou. Ué? Não consigo conversar. Eu tenho uma amiga que mora em Belo Horizonte, ela fala assim, eu não consigo falar com você, ela me mandou um e-mail ontem, será que esse ano eu ainda vou falar com você? Porque às vezes liga em umas horas que eu realmente não quero conversar. Ninguém tem como adivinhar isso e não é para se adivinhar isso, tem que se conviver. Né? Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a jornalista Tereza Ilcar, falando sobre as viagens que ela já fez em busca de respostas, né? Já foi para a Índia, né? Foi para Paris. A Tereza conseguiu ficar deprimida em Paris. Aliás, ela descobriu coisas sobre Paris que vai surpreender a todos nós. Fique comigo que você vai saber o que é daqui a pouquinho. Primeira pessoa de volta conversando hoje com a jornalista e escritora Tereza Ilcar. Tereza, em busca justamente de respostas, você foi para a Índia, né? Fez meditação, né? O que você buscava, o que te movia a ir, por exemplo, para a Índia? Nossa, eu já fiz tudo. E não é privilégio meu. Todo depressivo, ele faz tudo para sair daquele... É muito doído. Ele busca tudo. Busca tudo. Tem um livro até que eu te trouxe, que fala das mulheres. Que é esse aqui, da Lauren Dockett, que você está lendo agora. Mulheres que enfrentam a depressão. 30 depoimentos de quem saiu do fundo do poço. E você comentou comigo que está equivocado esse subtítulo aqui, porque... Não se sai... Os próprios depoimentos dizem... Já contradizem isso, não se sai do poço. Sai um pouco daquela fase aguda, mas ela... Você tem como... Vou falar, você administra. Então, eu busquei tudo. Tudo que você pode imaginar de terapias alternativas, não alternativas, alopatia, tudo. Religião? Todas. Eu passei por quase todas. Quase todas as religiões. Aí um dia eu tenho uma ligação com essas, digamos, religiões espirituais, espiritualistas, principalmente com o Oriente, e isso vem de muito tempo. Aí um dia foi assim, eu fui, para variar, consultar uma pessoa em Brasília, que faz um trabalho com energia, e ele falou para mim assim, do nada, ele falou, estou indo com um grupo para a Índia daqui a 10 dias. Eu falei, eu vou. Eu arrumei tudo, fiz, papapá. Fui, eu não sabia o que era. Eu não sabia onde que eu estava indo. Eu tinha já o Osho, que era um guru, um mestre que eu acompanhava muito, mas não era para o ashram dele. Aí cheguei lá no ashram, perto de Chennai. A Índia, por si só, é um choque. Né? Tem gente que volta do aeroporto que não consegue. Porque a hora que você chega naquele aeroporto, vê aquele monte de gente gritando, aquele que você some com a sua mala, que você não sabe onde foi. Aquele trânsito, você leva um caminho que você leva 1 hora aqui, você leva 4 lá, porque tem vaca, macaco, gente, bicicleta, enfim, uma loucura. Bom, então era para ficar no ashram, meditando. Que é ashram é como se fosse um mosteiro. Tá. Digamos assim, um lugar onde vão pessoas de todos os cantos do mundo. Essa temporada que eu fui tinha 350 pessoas, desde Bali até Argentina, Brasil. Bom, então o programa era ficar 30 dias. Eu só vou fazer um intervalo. Ontem
eu fui a uma fazenda, era para ficar 5 dias, agora, recente, nos feriados. Aí eu voltei 2 dias antes. Aí liguei para o Diogo falou assim, para manter a tradição, né, mãe? Que é voltar antes. Você não consegue ficar... Não consigo. Bom, você falou 30 dias, até para mim é complicado. Imagino para uma pessoa assim que... Eu fiquei 20. Você ficou bastante tempo até. 20. 20 dias você conseguiu ficar. E é assim, você acorda de madrugada e vai, você tem muitos mantras. Você encontrou a resposta que você foi ao que você foi procurar Não, lá? Um dia a gente tem, porque a gente tem encontros lá com o mestre, esse chama-se Ama Bhagavan. A gente tinha encontros uma vez por semana com o mestre. É uma coisa muito... Você põe um véu e tal, toda e reúne. Né? É muito ritualístico. Eu gosto de ritual. E aí você tem direito a fazer uma pergunta e eles sorteiam. Então alguém, não fui nem eu, perguntou sobre depressão. Ele virou e falou assim, olha, essa é uma questão que nem Buda conseguiu responder. E que atinge pessoas que podem ter tudo na vida, mas tem isso que ele chamou de dor de viver. Eu achei que ele foi muito feliz na palavra que ele escolheu, enfim, como na ele definição. Definiu, é verdade. A dor de viver acompanha. Né? A pessoa que sofre de depressão, não importa onde ela esteja. Inclusive em Paris, que é a cidade luz, que é o sonho de 9 em cada 10 pessoas que gostam de viajar e que, de repente... Para onde você gostaria de ir? Para Paris. Né? Vamos embora. Em Paris, a depressão te alcançou lá. Quer dizer, não é o lugar onde você está. E o que você descobriu de Paris? Londres, Paris, Nova York, mesma coisa. Bom, você falando agora, eu me recordei que a primeira vez que eu fui, eu fiquei deprimida num quarto de hotel. Em Paris. Era o meu sonho dourado ir a Paris. Faz mais de 20 anos. E agora você falando, eu me lembrei. Bom, mas a terceira vez, eu resolvi que ia morar. Levei tudo, arranjei visto de trabalho, enfim, aluguei apartamento. E aí eu cheguei e eu comecei a ter uma certa tristeza. E eu olhava e falava assim, gente, não é possível, né? Abria a janela de manhã e falava, mas isso aqui é um sonho. Imagina, você alugar um apartamento e ficar lá, eu já estava matriculada na Aliança Francesa. Aí um amigo meu, tinha 2 amigos lá, virou para mim e falou, Tereza, eu estava sem remédio, ele falou, você sabe que Paris é a cidade que mais se consome antidepressivo? E você veio justamente numa época, é outono para inverno, muito difícil. Você sai dessa coisa do calor do Brasil, dessa luminosidade, né? E chega para o cinza. Para as folhas caindo. Que eu acho maravilhoso, eu adoro o outono. Tem a sua beleza, claro, mas ela é um gatilho para a depressão. Tem gatilho para a depressão? Tem vários. No seu gatilhos. caso, como você identifica? Olha, às vezes nem eu percebo, mas uma das coisas que eu percebi, aquilo que eu falei com você, quando tem muita gente num lugar só. Por exemplo, uma conversando. Festa, é um horror. Você não se sente bem. Me desgasta muito. Tem uma frase aqui no livro que eu achei sensacional, que eu achei muito interessante, que fala assim, você está cansada dessa história do mundo, né? Das pessoas terem que ser felizes o tempo inteiro. O mundo cobra isso? Nossa, você já viu que é uma cobrança? As redes sociais cobram isso? Caramba! Bom dia, vamos ser felizes, porque nada contra, eu adoro, eu rezo, eu medito, eu faço tudo. Sim. Então, mas tem uma coisa assim... É um bullying, é o bullying da felicidade. Tem que rir, assim. Tem que sorrir, porque a vida é maravilhosa. Não é... Pode ser para as pessoas se enganam. Não, a vida também não é só tristeza, mas também a vida não é só alegria. A vida é a vida, quer dizer, tem que ser esse meio termo. Exatamente, tem que... E não adianta fugir de certas coisas, porque uma hora vai bater, entendeu? Tereza, tem solução para a depressão? Não, você administra. Você administra. Tem 2
duas coisas, viu, Carmen, que a gente tem que deixar claro. Tem períodos que qualquer pessoa no mundo pode ficar deprimida, seja por uma perda de trabalho de uma pessoa querida. Um luto, tristeza, uma tristeza profunda. Agora, o que eu tem que se notar também, porque isso é um problema de deficiência de serotonina, tem a ver com a coisa, é orgânica. Eu estou frisando isso porque às vezes alguém, né, fala, pô, é uma coisa, não estou generalizando, né? Então, tem pessoas que passam por um período, 3 meses, 6 meses, e depois fica bem. E tem outra que é essa depressão que é física, né, endógena, que eles chamam, que você tem que só controlar a vida toda. Agora, ao mesmo tempo, você fala assim, mas não tem nada de bom. Ela te ensina, ela é uma professora diária, porque ela faz você olhar para dentro, faz você ver as suas coisas, faz você, sabe, não tem máscara. Então, quando fala é coragem, escrever, não, porque você já está se olhando o tempo todo. Mas é coragem sim, viu, Tereza? Obrigada, Tereza, sucesso sempre. Nossa, eu que agradeço, Carmen, eu que agradeço. Espero que as pessoas que estejam vendo o seu programa, que se identifiquem, que procurem saber o que é, para não ficar sofrendo tanto. Certamente. Bacana, né? Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia e espero você no próximo Primeira Pessoa aqui pela TV Brasil Pantanal, tá bom? Um beijo, até o próximo programa.